tá baixinho, mas tá todo mundo pertinho, então não vai precisar, né? Mais pro online. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Marília. Eu estou presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB Campinas e é uma honra realizar mais um evento do É Pra Já, que é o nosso programa permanente de capacitação e mentoria da Jovem Advocacia da OAB Campinas. Hoje em parceria com mais uma comissão que está aqui ajudando a gente. E antes da gente começar, eu gostaria de fazer os agradecimentos de praxe, agradecer inicialmente a diretoria da nossa subseção, na pessoa da doutora Luciana, que sempre apoia todos os nossos eventos, as nossas ideias, que dá um espaço muito importante para a jovem advocacia. Então, muito obrigada. Agradecer a diretoria da comissão, em nome da minha vice, doutora Mariana, e agradecer também as nossas colaboradoras. Carol, muito obrigada. É sempre muito importante contar com a colaboração de vocês. Vou passar a palavra para a doutora Luciana, para dar um oizinho para a gente. Boa noite a todas e a todos. É um prazer recebê-las e recebê-los na Casa da Advocacia, nessa sala virtual também. Acho que essa nova realidade, né, ou realidade que nós estamos desenhando aí também, com o mundo eletrônico participando dos nossos eventos, ela é saudável, é a oportunidade aí de mais e mais pessoas acompanharem, né, os eventos. Então, eu agradeço imensamente a Comissão da Jovem Advocacia, o desenvolvimento do trabalho, em especial através do programa É Pra Já, que é esse programa permanente de capacitação, de mentoria. Eu acho que tem sido fundamental, né? Sempre falo isso para as meninas, para a Marília, para a Mariana, também para o Lucas, que está aí secretariando a comissão, como é importante, porque às vezes quando a gente começa na profissão, né, nós precisamos aí realmente dessa troca de experiências, de informação. E uma coisa que eu acho muito bacana que vocês fazem é realmente, a cada sugestão, né, eu vou lá, peço, Marília, vamos fazer um evento com a comissão X, ou então falo com a comissão, como foi a comissão de estudos em franchising, com o Ian, com o Leandro. Gente, vamos fazer um evento do É Pra Já, que é para o pessoal conhecer. Às vezes é um ramo que, né, a jovem advocacia nem imagina, de repente, as possibilidades, né? Então, eu acho que proporcionar essa integração, essa conversa, esse diálogo entre as comissões é também muito importante. Então, eu falo em nome da diretoria, agradecer a vocês pela condução dos trabalhos no É Pra Já e até na própria comissão, e agradecer à Comissão de Estudos em Franchising, que se dispuseram aí a vir aqui falar para a jovem advocacia, a trazer um pouco aí da realidade, né, a qual trabalham, estão acostumados, para, de repente, jovens advogados que vão saber que isso também, né, também é um ramo, tem oportunidade, como pensar em atuar, né, nesse ramo. Então, eu acho que realmente essa troca é muito importante. Agradecer às nossas funcionárias, como a Marília fez, porque eu acho que sem elas, gente, eu mesma não conseguiria estar aqui, com todo esse suporte. Esse suporte todo para o mundo virtual é muito importante. Então, obrigada, Carol, Andressa, Beatriz, Miriam, a todas vocês que proporcionam aí a realização desses eventos com maestria. Vou devolver a palavra para a doutora Marília, para que nós sigamos aí com o evento. Obrigada, Lu. Muito obrigada pelo espaço. E agora eu vou agradecer também a nossa parceria, que é com a Comissão de Estudos em Franchising, presidida pelo Dr. Ian Oliveira de Assis, e secretariada também pelo Dr. Leandro Bonvecchio, que se disponibilizaram a ensinar um pouquinho a jovem advocacia desse universo que para a gente é tão estranho, né, tão diferente, e passar já a palavra para o início dos trabalhos, agradecer mais uma vez a disponibilidade, e é sempre muito importante a gente trabalhar com comissões que têm temas assim tão específicos, porque não fazem parte da realidade da jovem advocacia. Então, é sempre importante e fundamental para a gente conhecer um pouquinho desse universo que foge, né, do cotidiano
da gente aqui, né? Falo por mim, porque eu falo também que eu sou jovem advogada, estou conhecendo esse universo também, então, muito obrigada pela parceria. Nós que agradecemos, Marília. Reitero os agradecimentos iniciais que você fez. E o interessante é dizer que, quando a gente pensou sobre esse evento, a gente não sabia ainda do É Pra Já. E aí fizemos o primeiro contato com vocês e com outras comissões para podermos trabalhar juntos. E a ideia desse curso veio exatamente no sentido do É Pra Já, porque é um assunto que não se trata nos bancos da faculdade, é um assunto que a gente, na lida do dia a dia, acaba enfrentando dificuldades com pouco conhecimento do que é o direito do franchise e as nuances. E aí, a ideia de trabalhar com vocês, ficamos sabendo do É Pra Já e foi a fome com a vontade de comer para fazer plantar a semente sobre o franchise. Então, é um evento curto, não tem densidade, efetivamente, mas muito bem ministrado aí pelo professor Leandro hoje, a quem eu agradeço também a presença de todos vocês e ao virtual, e passo a palavra ao Leandro. Pessoal, boa noite. É desnecessário maiores agradecimentos. E só uma questão que eu falei com Marília, quando a gente descobriu o programa do É Pra Já, né? Que eu e Ante, nós não tivemos essa oportunidade quando éramos recém-formados, e foi muito importante, né? É muito bacana você ter essa disponibilidade, você ter essa abertura para conhecer realmente o que é a prática, o que o banco da academia não te fornece. Então, eu queria convidá-los aí essas próximas horas que estaremos juntos, virtualmente, aqui presencialmente, que vocês ouvissem, né? A gente compartilhar com vocês um pouco da nossa vivência no franchise, e que vocês também podem interromper, vocês podem nos passar as dúvidas, alguma coisa assim, que a gente está aqui para compartilhar com colegas, né? Justamente essa vivência. Então, vamos começar, pessoal. Tá um pouquinho. Será que é por causa da pilha? Bom, pessoal, boa noite novamente. A ideia é trazer o conteúdo do franchise disposto desse índice, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a visão, sobre a lei, sobre convidá-los a ver, né, ter a visão do advogado sobre a franqueadora, sobre o franqueado, dizer um pouco sobre o franchise da CLT, o Código de Defesa do Consumidor, alguns aspectos tributários e a gestão e resolução dos conflitos no sistema de franquia. Para começar, né, o que são franquias? Pessoal, franquia, definição pela lei atual, a 13.966 de 2019, definição substantiva pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e objetos de propriedade intelectual, sempre associado ao direito de produção e distribuição exclusiva e não exclusiva de produtos e serviços, e também ao direito ao uso de métodos e sistemas de implantação, administração de negócio, sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterização da relação de consumo ou vínculo de emprego em relação ao franqueado e seus empregados, ainda que durante o período de treinamento. Pessoal, essa é a síntese que a lei traz de franquia. Ela teve uma pequena adaptação, uma pequena atualização do conceito de franquia que vinha na antiga lei, de 1994.
E aí a gente pede assim, o que que é, né? Quando vocês enxergam franquias, geralmente quando vem para o nosso escritório, né? Quando vocês recebem uma ligação de um cliente, ele já fala assim, eu quero ser franquia, eu quero franquear, eu quero ser franqueado. E o que a gente gosta de realmente discutir com as pessoas é, para um pouquinho para pensar, o que que é franquia? Porque franquia é crescimento, só que ela não é a única forma de crescimento. Então, você pode ter a distribuição, você pode crescer com representantes comerciais próprio, com televenda, com e-commerce, né, com a gestão pública, né, os concessionários permissionários, com licenciamento e franquia. Por que essa discussão, pessoal? Porque, às vezes, franquia não é para todo o negócio, não é para todo o produto e serviço. Às vezes, a pessoa que está disposta a franquear, ela não tem ainda uma capacidade, ela não tem informações suficientes, ela não tem o conhecimento sobre o que é ser franquia. Mas ela ouviu que para crescer ela tem que ser franquia. A pessoa faz um bom produto, um bom serviço e já fala, vamos franquear. E não é assim. E o outro lado, a mesma coisa. A pessoa, por uma necessidade, às vezes movida realmente por alguma situação, ela vê um negócio que ela entende por muito promissor, não vê a complexidade, não vê nenhuma dificuldade e entende que ela é apta a ser franqueada de uma situação. Ou seja, será que ela é? Será que ela está preparada para ser uma empreendedora, para ser uma empresária, para realmente entrar dentro de um clube, né, de uma franquia, para crescer junto com aquela situação? Então, são muitas definições que a gente tem que abrir um pouco. E como operadores do direito, essa é a nossa também situação, né? Porque você não chega no médico e fala, doutor, está acontecendo isso e eu quero isso. Não, isso é o que você está me passando. Eu faço o diagnóstico, eu peço os exames e eu vou passar a conduta. Por mais que talvez você pode até estar na linha, mas a conduta é do médico. E nós, como advogados, também somos jogados nessa mesma situação, ou seja, não oferecer aquilo também que efetivamente, mas fazer uma análise. Será que é isso que ele precisa? Será que o negócio dele é possível de se franquear? Será que aquela pessoa ela pode entrar nessa situação? Então, perguntas determinantes, né? Quando você está numa forma de uma expansão de negócio como uma franquia, qual a capacidade de cobertura e atendimento do seu mercado? Qual que é o grau de controle de cada canal? Qual que é o custo? Qual que é o engajamento e envolvimento? Por quê? Porque quando você vai para essas situações, cada uma dessas perguntas tem uma resposta diferente. Então, muitas vezes, as pessoas querem fazer uma franquia, por exemplo, e que ela fala, não, mas o que você quer passar para o seu consumidor final? É uma experiência? É alguma coisa muito única, um diferencial muito grande? Então, a franquia, você tem uma qualidade de controle do canal, talvez melhor do que nos outros canais. Só que isso traz um custo, você tem que ter uma estrutura, e assim por diante. Então, é importante, quando a gente pensa nessas formas de crescimento, é justamente indagar com o seu cliente, né, o que ele espera de cada situação dessa. Como que ele enxerga essa operação funcionando? Qual que é o grau de controle que ele quer ter em cada uma das etapas? Será que como distribuição ele tem esse controle? Será que como representação comercial ele tem esse controle? Será que como unidade própria ele tem esse controle? Então, cada situação dessa aqui vai ser uma forma diferente de você dar essa devolutiva para o seu cliente. E o que a gente coloca, pessoal, é que franquia, ela pode ser uma trilha ou um trilho. O que vocês acham? Vocês sabem a diferença de trilha e trilho? Pessoal, trilho, são coisas bem diferentes. Trilha é aquela coisa da bitola, do bitolado, né? É aquilo padrão. Você coloca o trem ali, ele vai naquele sentido, daquele jeito, e se alguma coisa acontecer que não está errado, ele descarrilha. Trilha, não. Trilha, você sabe que você sai de um ponto A para um ponto B, pode ter uma pedra, pode ter uma árvore caída, pode estar... E você tem que fazer contornos. Pessoal, franquia é mais parecido com trilha do que com trilho. Porque por mais que você conforme uma coisa, por mais que você formate, que você consolide, que você padronize aquela situação, ainda assim existirão situações, as situações até cômicas. Nós estávamos discutindo antes aqui do café, né? Você vai abrir uma franquia de alimentação em Jundiaí. Se você não tiver uma coxinha de queijo, mas o meu negócio não cabe coxinha de queijo. Então, mas a cidade quer, né?
Quem conheceu, não sei quem daqui conhecia Belo Horizonte nos anos de 2000, estou falando há 22 anos atrás, já tinha Mac Café em Belo Horizonte. Se lá não abrisse de manhã para você servir um pão de queijo com café preto, o mineiro não vai entrar. Então, por mais que seja padronizado, você tem que pensar que é uma trilha. Você não pode ser rígido ao ponto de não ter flexibilidade de adaptação. Bom, não preciso nem dizer isso, né? O que a gente viveu de 2020 para cá é a síntese de adaptabilidade. E franquia é isso, você conseguir captar efetivamente o que está no seu entorno para você realmente passar isso para dentro da sua rede. Então, existem componentes que até que a gente coloca, né, não lógicos e racionais, quando você está num sistema de franquia, que é você ter esse sentimento do pertencimento, o ser ouvido, os alinhamentos de metas e objetivos. Somente haverá expansão se o conhecimento for caro, existir razões para se acreditar e confiar que se atingirá seus objetivos. Pessoal, se a franqueadora e o franqueado não tiverem isso aqui muito bem delineado, não haverá um espaço, um trilho, uma trilha, um caminho, seja lá o nome que for, para ter sucesso. Porque, independente se você está numa empresa, que você tem empregados, mas dentro de uma rede, se você não trabalhar com pelo menos esses 3 pontos muito bem claros, mas onde que isso entra no jurídico? Vocês vão entender. Vocês vão entender, e é a provocação que a gente conversou, quando eu estava conversando com o Ian, quando eu estava conversando com Marília, é provocar realmente o jovem advogado, esquecer um pouco, vir desarmado para uma conversa dessa, de achar que a franquia é lei, a 13966, é contrato e acabou. Não, não é. Ela traz consigo muito mais coisa que não está escrito ali. Então, franchise é contrato? Eu trago aqui esse cara aqui, por incrível que pareça, tá, gente? Ele é psicólogo, né? Não sei se vocês já ouviram falar de Greg Nathan. Ele tem uma síntese que é assim: franchise é relação de forte independência entre pessoas. Se prestarmos atenção somente em contratos, finanças e mercados e ignorarmos a dimensão humana do franchise, os sentimentos, motivações e comportamento das pessoas, ignoramos o núcleo da relação de franquia. Pessoal, quem tiver curiosidade, pesquise sobre Greg Nathan, né? Ele é um psicólogo, ele já foi franqueado, hoje ele trabalha como executivo de franqueador, ele traz uma bagagem, um conhecimento muito grande sobre essa visão humana do franchise. Se você não tem isso, se você não trouxer isso para dentro dos contratos, para dentro se você ignorar a dimensão humana do contrato de franchise, você está ignorando o franchise. Existe uma frase de uma pessoa que é muito conhecida no Brasil que ele fala, né? Franquear, atrás de todo CNPJ tem um CPF. Quando você está falando em franquia, você está falando em pessoas. Por mais que é uma empresa, um CNPJ que explora a unidade, tem uma pessoa por trás. Ela tem um sonho, ela tem as suas metas, ela tem as suas vontades. Então, se a gente não pensar em franquia como um relacionamento, dificuldade até para você construir os documentos jurídicos vocês haverão. Porque vocês vão anular essa questão e vão pensar só na questão de finanças, de mercado, as coisas que são mais tangíveis. E ela é muito além disso. Então, adiante. O Greg Nathan, ele dividiu, ele chama de fator E, né? Olha como é interessante isso, como é que ele pensa, né? Como é que ele traduziu o franchise. Isso aqui, o material, depois nós disponibilizaremos para vocês, tá? Não se preocupe. Ele coloca o franchise em 5 situações. E é muito bacana, olha como é relacionamento. Relacionamento, você pensa em ser humano você pensa em crescimento, você pensa em evolução, e ele traduziu isso nessas 5 situações. Então, como é que ele enxerga o franqueado, né? Como é que ele enxerga essa relação de franchise na prática? Quando você compra uma franquia, que você chega todo animado, né? Você fala assim, nossa, Marília, você é um empresário, você é franqueado daquela marca, então você está feliz. Você está super irradiante que você conseguiu entrar naquele clube que você queria. Só que depois você acorda no dia seguinte, lembra do contrato e vê, é taxa, é não sei o quê, é responsabilidade, são 5 obrigações da franqueadora e 58 do franqueado. Aí você começa a entrar no pânico, você fala, nossa, o que eu vim fazer? E aí você tem uma terceira situação.
que é aquela assim, então, eu investi, meu dinheiro está aqui, meu tempo está aqui, isso aqui tem que dar certo. E aí as coisas vão para frente. E aí o franqueado consegue vencer. E quando ele vence, aí entra uma situação muito chata, porque ele acha que tudo aquilo que ele conseguiu foi por mérito dele, a franqueadora não serve para nada. Então, não importa a marca, não importa nada. Importa o seguinte, se eu cheguei aqui, é porque eu sou bom, a franqueadora é ruim. E aí tem muito embate, e aí tem muita discussão. E aí qual que é a última situação, que é onde a gente precisa mirar? E aí que vem o trabalho do advogado. É quando os dois, eles não olham mais de um de frente para o outro, mas quando eles olham os dois para o mesmo ponto. Quando eles enxergam que juntos eles conseguem fazer muito mais. Então, quando eles enxergam que o propósito, né? Outro que a gente colocou aqui. Quando você enxergar o propósito, quando você enxerga a missão e você enxerga que você pode contribuir, que você está num sentimento de pertencimento, que você é ouvido, que você é respeitado, aí a coisa acontece. Os melhores franqueados, com as melhores franqueadoras, são quando essas coisas se unem. Quando o franqueador tem a humildade de ouvir que ele não é o dono de toda a verdade, e quando o franqueado consegue, de fato, de uma forma adulta, passar aquilo que ele está vendo no ponto. Porque, gente, quem está ali mais próximo do cliente é o franqueado, não é o franqueador. Quem está ali no ponto de venda, que está fazendo a mágica acontecer, é o franqueado. Então, o Greg, ele traz esse conceito que é muito bacana. E quando você tem esse conceito muito bem claro na sua cabeça, e você é chamado por uma situação, seja pelo lado do franqueado ou pelo franqueador, como alguém liga no seu escritório e está com alguma demanda, você consegue identificar qual é a situação, em que ponto que esse cara está. Já aconteceu em situações do escritório, gente, que a pessoa liga, né, e a gente fala, né, de 10 casos, 12 é muito parecido. Então a pessoa vem e fala, porque a franqueador, ele está aqui, ele está nas taxas, ele não aguenta mais. Ah, porque é tudo ruim, porque isso, porque aquilo, que a franqueadora não me dá isso, que a franqueadora, porque eu estou no vermelho, porque isso aqui não dá certo, tal. Tá, e quando que você inaugurou? Ah, inaugurei em janeiro. Ah, não, inaugurei em janeiro agora. Como assim? Cara, você acabou de inaugurar. Então, ele está muito lá no começo. Hein? Ele está nos primeiros estágios de evolução, ele não entendeu. E aí que você busca efetivamente o acolhimento para você conseguir dar uma melhor resposta para o seu cliente. Quando você está do lado da franqueadora, é a mesma coisa. Né? Não dá para você tratar um franqueado que está lá 5, 6, 10 anos da rede com o que começou agora. E se a franqueadora escolheu aquele ali para estar dentro do clube, então vamos fazer um trabalho para aquilo ali acontecer. Vamos buscar que ele entenda que no final o estágio mais importante é justamente ele entender que a gente tem que estar alinhado com os propósitos, com os mesmos princípios. Dali tudo vai dar certo. Pelo menos é a nossa ideia. Eu deixei esse site aqui para vocês, se vocês quiserem acessar, é super bacana. E tem tudo a ver com o que a gente vai desenvolver daqui para frente sobre a questão de franchise, sobre a questão do porquê do relacionamento. Quando você pensa em franchise, gente, isso aqui só está uma parte. Ah, mas é só a lei de franquia? Não, não é. Para você entender e você conseguir entender a dinâmica do franchise, você tem que ter noções